Vamos falar sobre outra força, que é a força de atrito, tá? A força de atrito, galera, é uma força que se opõe ao movimento. Então, ela é sempre contrária à tendência do movimento. Tendência do movimento, tá? Não é contrária ao movimento. Às vezes ela é contrária ao movimento, às vezes ela é a favor do movimento, mas ela é sempre contrária à tendência do movimento. Explica pra gente melhor, professora. Explicando melhor para vocês. Olha, quando nós estamos andando, certo? Quando a gente está andando, o nosso pé exerce uma força no chão, empurrando o chão para trás. Só que a gente empurra o chão para trás, mas a gente vai para onde? Para frente. Então, o nosso movimento é para frente, mas a tendência do movimento é para trás. Por quê? Porque eu empurro o chão para trás. Então, a tendência do movimento é para trás. Mas o meu movimento vai para frente, não é isso? Por isso que eu ando. Então, a força de atrito nesse caso é contrária à tendência do movimento. A tendência do movimento é para trás, porque eu empurro para trás, empurro o chão para trás com o meu pé. E a força de atrito é para frente. Então, a força de atrito é contrária à tendência do movimento, não ao movimento. Neste caso aqui, em particular. Por quê? Porque o movimento, o sentido do movimento do corpo é para frente, mesmo sentido que a força de atrito está atuando, tá? Ah, se não fosse, pessoal, a força de atrito, nem a resistência do ar, que nós vamos ver daqui a pouco, a lei da inércia poderia ser observada facilmente na nossa vida cotidiana. Qual é a mesma lei da inércia? Um corpo que está parado continua parado, a menos que uma força haja sobre ele. Isso a gente vê no nosso cotidiano, né? Se você tem um objeto parado, ele não vai se mover nunca, a não ser que uma força atue sobre ele. E, da mesma forma, se não fosse a força de atrito nem a força de resistência do ar, um objeto que estaria se movimentando continuaria se movimentando perpetuamente. Se você desse um chute numa bola e não fosse a força de atrito nem a força de resistência do ar, essa bola ela não ia parar nunca. Ela ia continuar com a mesma velocidade que saiu, tá certo? Então, nesse caso aqui do bonequinho, imagina que não existisse nem a força de atrito, nem a resistência do ar. E aí ele estava andando lá no skate, e aí, paf, bateu o skate, bateu numa pedra. A tendência é que ele continue com a mesma velocidade que ele tinha quando estava em cima do skate. Então, se não fosse a força de resistência do ar, nem a força da gravidade, tá? Essas forças por fora, esse menininho, ele ia continuar eternamente em linha reta, com a mesma velocidade que ele tinha na hora do paf, na hora que o skate bateu na pedra, tá bom? A força de atrito, galera, ela se deve ao contato entre os corpos, tá? Então, eu só tenho força de atrito quando eu tenho contato entre dois corpos. E aí, você tem aí na figura ampliada, eu tenho um bloco, eu tenho uma mesa. Quando a gente amplia ali a superfície de contato, a gente vê que a superfície ela é irregular, por isso que existe a força de atrito. Uma força exerce uma posição ao movimento, a força de atrito, melhor, exerce uma oposição ao movimento de um corpo que desliza sobre o outro, tá? Então, a força de atrito, ela, lembra que eu falei logo no primeiro slide, quando eu estava falando sobre a força de atrito, ela sempre se opõe à tendência do movimento, tá certo? Quando se anda descalço, por exemplo, num piso liso e molhado, o que é que acontece? O atrito entre o pé e o chão diminui e a pessoa tem mais dificuldade para se mover. Eu não sei se vocês já tentaram andar de skate, de patins. Quando você tenta andar de patins, para você sair, para você dar o seu primeiro impulso, é mais difícil do que se você tivesse com o pé descalço, porque o atrito diminui bastante. Então, quando você anda numa superfície lisa e molhada com o pé descalço, o atrito também diminui bastante, tá bom? As dificuldades impostas pelo atrito, tá, no deslizamento de um corpo sobre o outro, eles podem ser diminuídos, mas eles nunca, galera, podem ser eliminados. Sempre que tem contato entre os corpos, tem força de atrito. Existem dois tipos de força de atrito. A força de atrito estática, que é quando o objeto está parado, e a força de atrito dinâmica, que é quando o objeto está se movimentando sobre uma superfície. Mas isso a gente não vai estudar agora, isso vai ser visto em outro momento no ensino médio, tá bom? Outra coisa, o atrito é essencial para que haja movimento, a gente já falou sobre isso. Quando a gente caminha, um dos nossos pés está sempre empurrando o chão para trás, então a tendência do movimento é o quê? Para trás, porque a gente empurra o chão para trás. E o chão, por sua vez, nos empurra para onde? Para frente. Lei da ação e reação aplicada. Se não houvesse o atrito entre o nosso pé e o chão, nós não conseguiríamos andar, né? É o atrito que faz com que a gente consiga andar.
Por quê? Pela lei da ação e reação, nós empurramos o chão para trás, o chão nos empurra para frente. Se não fosse a força de atrito, nós não conseguiríamos fazer isso.